Bom dia a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto dessa quinta-feira, dia 15 de setembro, está em Atos 6, 12 a 15. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O texto está falando de Estevão, o primeiro mártir no cristianismo. Depois nós vamos ter aí uma série deles, mas Estevão foi o primeiro. Estevão era um homem que conhecia as Escrituras e ele tinha ousadia em transmitir essas Escrituras. Mas, a exemplo de muitos outros episódios, o sinédrio não estava satisfeito com a pregação de Estevão, porque pessoas se convertiam, deixavam o judaísmo e se entregavam a Jesus. E isso estava desagradando o sinédrio. Então eles reuniram-se, escolheram duas testemunhas falsas para testemunharem contra Estevão. E o testemunho foi que eles diziam que Estevão afirmava que Jesus destruiria aquele lugar e que Jesus era contra a lei de Moisés. Interessante que um personagem que aparece nesta história de Estevão e que era um fervoroso defensor da lei de Moisés, ele concordava com a morte de Estevão. E este cidadão se chamava Saulo, que veio, depois de convertido, a se tornar o apóstolo Paulo. Mas o que eu quero trazer de especial nesta manhã é, primeiro, que Estevão conhecia as Escrituras. Segundo, Estevão anunciava a Jesus. Esta deve ser a nossa preocupação. Jesus. Respeitamos e compreendemos todos os grandes homens da Bíblia e até mesmo os grandes homens do cristianismo que não estão na Bíblia. Mas o nosso foco é Jesus. O nosso personagem principal é Jesus. E era isso que Estevão anunciava. Era isso que Estevão dizia, que Jesus era, assim como diz o escritor aos Hebreus, Jesus era inclusive superior a Moisés. Mas o texto termina, a história continua.
Mas o texto, este pedacinho, termina da seguinte maneira: e as pessoas do Sinédrio, os membros do Sinédrio, fitando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, o nosso rosto se parece com o rosto de um anjo. Quando nós convivemos muito tempo com alguém, as aparências começam a serem semelhantes. Essas pessoas passam a ter, embora não tenham o mesmo aspecto físico, mas essas pessoas passam a ter a mesma postura, os mesmos objetivos, as mesmas intenções. E isso não foi diferente com Estevão. Estevão provavelmente conheceu Jesus pessoalmente. Não temos nenhuma notícia, nenhuma informação de que ele pudesse ter estado com Jesus, mas eu acredito que ele tenha conhecido Jesus. E ele mostra que ele tinha uma intimidade tão grande que na hora que estava antecedendo a sua morte, e ele morreu apedrejado, as pessoas que o acusavam viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão se parecia com Jesus. E se parecia tanto que, ao morrer, ele usa o mesmo sentimento de Jesus ao morrer na cruz. Não as mesmas palavras, mas o mesmo sentimento. Jesus, ao morrer, ele declara: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, ao morrer, declara: não lhes imputes este pecado. Ser parecido com Jesus é ser parecido com Jesus na vida, é ser parecido com Jesus na hora da morte, para poder estar com Jesus em toda a eternidade. O rosto de um homem foi visto pelos seus agressores como o rosto de um anjo. Que esta quinta-feira seja uma quinta-feira onde a nossa proximidade de Jesus possa nos fazer semelhantes a eles em pelo menos alguns detalhes. Amém.